Bora falar sobre os acontecimentos do segundo episódio da segunda temporada de X-Men 97. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e bora falar da segunda temporada de X-Men 97. Sempre bom lembrar que ela estreou no Disney Plus neste dia 1º de julho com 3 episódios. A gente já fez o vídeo de análise do primeiro, agora vamos fazer do segundo e depois do terceiro. Bom, tem spoilers do episódio, se você ainda não viu, vai lá no Disney Plus, assiste e depois volta pra cá. Este episódio começa mostrando os anos atuais, os anos de 1997. A gente tem que lembrar que lá no final da primeira temporada, os mutantes, os X-Men são divididos em 3 tempos, né? Em 3 linhas do tempo. Uma atual, uma passado e uma futuro. O primeiro episódio acompanhou o time do futuro, este segundo episódio acompanha o time do presente e o próximo episódio acompanha o time do passado, já preparando o terreno para o primeiro grande arco que a gente vai ter. Sempre bom lembrar que as temporadas da série animada dos X-Men desde lá dos anos 90 até a primeira de X-Men 97, ela trabalha com estes grandes arcos que são formados aí por alguns episódios. Então a gente tem Tolerância à Extinção parte 1, 2 e 3, a gente tem Dias de um Futuro Esquecido, a gente tem vários arcos que são abordados em vários episódios, e aqui o terceiro episódio tem um título de parte 1, ou seja, ele irá continuar nos próximos capítulos, que aí sim serão lançadas nas próximas semanas. Bom, então aqui a gente acompanha os X-Men que sobraram no tempo presente de 1997, que são a Jubileu e o Mancha Solar, mas a gente começa com a situação atual depois de Genosha e depois do sumiço dos X-Men mais poderosos e mais influentes. Então o governo preparou uma equipe que vai tentar assumir o lugar dos X-Men, que é a X-Factor, mas que trabalha para o governo. Então eles estão caçando mutantes, é isso mesmo, tem mutante caçando mutante, com aquele pretexto de que estão protegendo eles contra crime de ódio, que estão fazendo o melhor para que os mutantes fiquem seguros. Talvez alguns da equipe até acreditem nisso, mas a gente sabe que na prática não é assim que funciona. Então o episódio começa com 4 crianças tentando fugir e se refugiar na mansão Xavier, que agora não existe mais, ela tá lacrada, e quando elas chegam ali, elas são pegas por essa equipe da X-Factor. Essas crianças nos quadrinhos elas fazem parte da Generation X, que é uma equipe de mutantes atual, com esses mutantes mais jovens aí. E a X-Factor ela é composta pelo Havok, que é irmão do Ciclope. Então a gente tem o Summers aí comandando várias equipes que a gente tá vendo. Os X-Men são comandados pelo Ciclope, que é o Alex Summers, e a gente tem o Nathan Summers, que é o Cable, comandando a X-Force. Daqui a pouco eu chego nela. Então o Havok é o líder dessa X-Factor, a Polaris é a membro mais forte da X-Factor. Polaris é a irmã da Wanda e do Pietro, outra filha do Magneto que tem a habilidade parecida com a do pai. Já tem o Homem Múltiplo, a Lupina e o Strong formando essa equipe de X-Factor. Eles pegam esses jovens e levam pra prisão. A animação clássica dos anos 90, o Forger, o líder da X-Factor, ele ajudou a criar esses colares inibidores de poder, ele ajudou a criar até aquele antídotozinho que tira os poderes da Tempestade na primeira temporada. Depois de vários conflitos ele acabou abandonando a equipe. Uma dessas crianças que são pegas aqui é o Kid Ômega, um dos personagens que tem mais destaque nessa nova geração dos quadrinhos. Eu quero fazer um vídeo falando mais dos poderes dos novos personagens que apareceram rapidinho nestes 3 episódios, mas aí fica pra depois. Quando eles são pegos, corta pro Cable procurando novos membros para a equipe dele, que tá tentando agir mais como os X-Men, que não é filiado a governo nem nada do tipo, e faz as coisas pensando sim num bem maior para os mutantes. Então ele encontra a Jubileu e o Mancha Solar, eles estão ali num arcade jogando videogame e com mochila, ou seja, desde que os X-Men sumiram, eles dois estão sendo procurados e aparentemente estão fugindo, eles não param em nenhum lugar, então por isso que eles andam com as roupas já dentro de uma mala, acham um lugar pra dormir, dorme aqui, se esconde, vai, não sei o que lá, eles estão nessa. O Cable contata eles dois e traz os dois para a sua equipe. Quando a Jubileu pergunta o nome da equipe, a gente tem a nova abertura X-Force. Então a abertura clássica dos X-Men dos anos 90, que foi preservada aqui em X-Men 97, ela agora dá lugar à abertura da X-Force, com os personagens dessa equipe substituindo os personagens que a gente está acostumado a ver na abertura normal. O Cable é o principal, né, é o líder, a gente tem o Arcanjo e a Psylocke também como esses novos membros. A Jubileu e o Mancha Solar aparecem, e como inimigos a gente tem o Apocalipse surgindo ali no lugar do Magneto e tudo mais. O Cable então mostra algumas anotações para Jubileu para mostrar o que eles querem com eles, porque eles precisam de ajuda. Tem ali conteúdos do Apocalipse da animação clássica, o Legacy Vírus, que é um vírus que o Apocalipse também controla, Fabian Cortez, que é um traidor que também esteve envolvido na animação clássica com o Apocalipse, com o Magneto, é um baita de um pilantra. Também tem uma foto do En-Sabanur, que é o Apocalipse antes de se tornar o Apocalipse, a origem dele lá no Egito Antigo, 3.000 anos antes de Cristo. Depois da abertura da X-Force, a gente vai pro Rio de Janeiro. No Brasil eles estão ali mapeando, a X-Force do Cable está mapeando os Cavaleiros
cavaleiros do Apocalipse, eles encontram o Guerra e sabem que ele está no Rio de Janeiro, só que bem na época de carnaval, então é meio difícil de encontrá-lo. Porém o Mancha Solar, que é brasileiro, vira para Jubileu e fala: eu conheço um atalho. E eles conseguem pegar este Guerra. Aqui já começam os conflitos da Jubileu achando que ela tava numa outra equipe de X-Men com um nome diferente, vendo que a galera que não vai agir como o Xavier ensina que eles têm que agir. O primeiro ponto é que, quando eles pegam o Guerra, o Cable faz uma pergunta, o cara não responde, a Psylocke já usa os poderes telepatas dela pra entrar na mente do cara. A Jubileu já fala: ué, mas não é assim que o Xavier ensinou a gente, tipo, o telepata é o último dos últimos recursos, a gente não pode sair invadindo as pessoas assim, sem tentar fazer com que elas falem antes, sem dar um tempo. E o Cable fala: você não tá mais nos X-Men, aqui a gente vai fazer isso, a gente tá com um tempo bem corrido e pronto, acabou. Ela já fica meio assim. Logo depois que a Psylocke entra na mente do Guerra e consegue algumas informações, eles vão, o Arcanjo pega e mata o Guerra. A Jubileu fala: mano, mas por que você matou ele? Ele não tinha salvação. E ela fala: você era um cavaleiro do Apocalipse e foi salvo, mas ele foi salvo porque a vampira drenou todo o resquício de Apocalipse que tinha dentro dele. Muito provavelmente o que vai acontecer com o Gambit também, daqui a pouco eu falo sobre isso. E aí eles simplesmente mataram o cara. E a Psylocke, ela teve a sua invasão psíquica interrompida por uma parede de diamantes. E aí qualquer um que sabe quem são os telepatas envolvidos com os X-Men, quando escuta: tem uma parede de diamante bloqueando a mente desse cara, você já sabe quem é Emma Frost. Nisso a Jubileu já fala: eu sei quem é que tem diamante e tem poderes mentais também, e eles vão atrás da Emma Frost. A Emma Frost trabalha como uma informante, então ela tem informação e trabalha com todos os lados, com o X-Factor, com o X-Force, com o Apocalipse, qualquer um que precise de alguma coisa, ela sabe intermediar a situação. Em troca de dinheiro, ela só quer enriquecer, ela não tem nenhum apreço moral por nenhum dos lados, ela não vai favorecer ninguém, ela quer apenas o bem dela. Ela esteve em Genosha, a Jubileu fala: a gente te salvou em Genosha, você deve alguma coisa pra gente e tal, e ela acaba ajudando, mas sempre pensando no que ela vai receber depois disso. Quando a X-Force chega onde a Emma Frost guiou eles, aparece a X-Factor do governo pra prender essa X-Force. Então a gente tem esse conflito do Havok, da Polaris contra o time da Jubileu. Eles conseguem fugir, né, o Cable e a turminha, só que a Jubileu é pega indo embora, tentando escapar. E a gente entra num conflito dos X-Men com a X-Force de novo, só que dessa vez com o Mancha Solar. O Mancha Solar fala pro Cable: a gente tem que voltar e resgatar a Jubileu. E o Cable fala: ela sabe se virar sozinha, a missão é mais importante. Eles estão aqui muito focados. O Mancha Solar fica puto, começa a falar com o Cable, até que o Cable muda de ideia e volta pra salvar a Jubileu, mas o Cable estava certo, a Jubileu consegue se virar. Quando ela está sendo interrogada pelo Havok e pela Polaris, ela chama o Havok de Ciclope de Bem Tigela, né, o Ciclope da Shopee, e ela nem sabe que eles são irmãos, e isso fica mais engraçado quando a gente sabe que eles são irmãos. E o Havok sai fora, a Polaris começa a interrogar a Jubileu, e a Jubileu mexe com o lado X-Men dela, fala: mano, os X-Men, o professor não ia gostar do que você tá fazendo, isso vai contra tudo que a gente aprendeu, e a Polaris fica com isso na cabeça. Quando a Jubileu é presa, a gente tem uma porrada de crianças, tudo presa, todas essas crianças têm nos quadrinhos. Quando a Jubileu é presa junto com elas, ela vê todo mundo ali, começa a chorar, porque ela vê que a espécie dela tá sendo maltratada, tá sendo martirizada e tudo mais. E aí a Polaris vem e fala: ó, eu consigo pra você 5 minutos. Abre a Jubileu ali, tira a Jubileu da prisão, a Jubileu resgata todo mundo e sai. Na abertura dessa X-Force aqui, vimos que a Jubileu estava treinando com a Psylocke, e aqui a gente vê os méritos deste treino, né, o que é que ela tirou disso, porque ela lutando, os movimentos bem parecidos com o da Psylocke realmente, ela insana, consegue realmente se virar sozinha, deixando o Cable orgulhoso. Quando o Cable retorna, tentar ajudar a Jubileu a escapar, ela já escapou, tá com a galera, e aí eles começam a resgatar todas as crianças que estavam fugindo. Tem muita gente, é muita referência, mas a gente tem duas principais aqui que vale a pena citar. Vocês viram aí 3 gêmeas loiras, que depois viram 5, elas são 5 na verdade nos quadrinhos, e elas são clones da Emma Frost, que é quem emboscou os X-Force em primeiro momento. E a gente tem a menininha, a Meg, que é carregada pela Jubileu. Ela tem um passado muito trágico, ela tem uns poderes mutantes ali de visão raio-x e tudo mais, mas o passado dela é trágico demais, e quando a Jubileu pega ela pra carregar, isso também faz referência a uma capa dos quadrinhos, que é basicamente a mesma cena, só que com o anjo carregando ela. Esse momento de ver mutantes fugindo, sendo atacados, a Jubileu ela tem a memória do que aconteceu em Genosha, né? Genosha foi o maior atentado mutante que a gente teve nesse universo,
e traumatizou todos que estavam envolvidos ali, uns mais do que os outros. A Emma Frost, pelo menos, ela consegue fingir melhor que não foi tão afetada assim, mas a Jubileu não consegue. Eu gosto muito desse episódio porque ele mostra também a transformação da Jubileu, a evolução da Jubileu de uma forma que X-Men 97 faz, na minha opinião, melhor do que a série dos anos 90. A Jubileu, ela é meio que a protagonista dos anos 90 ali, porque começa com ela entendendo o que são os mutantes, o que ela é, entrando para os X-Men, encontrando aceitação. Mas a evolução em termos de habilidade, a gente tá vendo X-Men 97 de uma maneira muito boa. Tá? Ela consegue se virar realmente sozinha, ela usa de fato os poderes dela de uma maneira mais destrutiva, mais não letal de fato, né? Mas com mais força, então ela consegue se virar realmente sozinha e ser um ativo perigoso realmente da equipe. Quando eles estão fugindo, a gente vê a Val Cooper, que é a líder da X-Factor, falando que os X-Force agora são fugitivos do governo norte-americano, e estampa a foto de todos eles, da Psylocke, do Cable, do Arcanjo, Jubileu e o Mancha Solar. Nisso, eles estão na nave da X-Force, indo para a missão que eles têm que fazer, e o Arcanjo fala pro Cable: bom, a gente resgatou essas crianças, fizemos o bem e tal, mas para onde a gente tá indo não é lugar para criança. E o Cable fala: crianças são mais fortes do que você imagina. E nisso a gente vai para o Cable infantil, o Cable criança, que é o Nathan Summers, que tá ali com o Scott e com a Jean Grey lá no tempo futuro. Ele tinha recebido os poderes da nave, que é a nave do Apocalipse, ela chama a nave, tá? E aí ele tem o propósito maior de enviar os pais de volta para o tempo presente. Os pais querem ficar mais tempo com ele e tal, e aí ele age de uma maneira mais, tipo assim, não, a gente tem que fazer isso. Ele é mais consciente nesse momento e manda os X-Men que estavam no futuro para 1997 de novo. Então agora os que estavam no futuro já voltaram, e aí no próximo episódio nós vamos para a equipe do passado. O meu episódio favorito deste retorno de X-Men 97 para falar sobre Rise of Apocalypse parte 1. É o primeiro episódio de um arco maior que eles vão apresentar na animação sobre a ascensão do Apocalipse, então provavelmente mostrando como Ensabanur se torna Apocalipse. Agora acompanhamos o time do passado, que está 3.000 anos antes de Cristo no Egito Antigo, vendo o nascimento, o surgimento da lenda do primeiro mutante Ensabanur. Por mais que nos quadrinhos esse negócio dele ser o primeiro mutante já tenha sido alterado, aqui no mundo da animação ele continua preservado. E aqui nós já temos a primeira mudança, porque eu acreditei que o conflito do time do passado seria do Magneto querendo matar o Ensabanur antes dele se tornar o Apocalipse, enquanto Xavier ia tentar um diálogo para mudar o Ensabanur. Só que não, o Magneto ele foi realmente alterado pelos pedidos do Xavier de tentar ser melhor. Ele começou a ver as coisas por esse lado, não só porque o Xavier quis, mas porque ele também achou que dava para agir dessa forma. Então a parada é, o Xavier, que é o mais otimista de todos os mutantes, até de uma maneira exagerada, aqui ele não tá muito otimista, enquanto o Magneto, ele quer sim levar o Ensabanur para um caminho diferente, para que ele se torne não um destruidor dos mutantes da humanidade, mas sim um protetor, o salvador de tudo. Então, eles pegam o primeiro mutante e tentam guiá-lo, pelo Magneto, né? O Xavier não. E tenta guiá-lo para um caminho melhor. Primeiro que o Xavier do X-Men 97 é um pela-saco. Na primeira temporada eu não suportava ele, aqui eu voltei, lembrei já porque eu não suportava ele, enquanto o Magneto é um personagem absurdo, muito bem feito, e ele tá lá como um mentor do Ensabanur. Enquanto o Ensabanur tem o general dele, que é o Baal, que é meio que o demoninho, falando mata todo mundo, não sei o que, não sei o que lá, ele tem o Magneto falando, ó, você tem que segurar os seus impulsos, porque você não tem que ser um governante maligno, você pode ser o salvador da humanidade daqui pra frente. Você, como primeiro mutante, tem um poder muito grande em suas mãos e um poder de decisão ainda maior. E aí ele vai conseguindo guiar o Ensabanur para um caminho melhor, por mais que o Xavier vire para ele todas as vezes que eles se encontram e fale: isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Nós temos um inimigo para o Ensabanur nessa época, que é o Ramatut. O Ramatut é uma das variantes do Kang, uma que foi pro passado, mas ele tem tecnologia do futuro, por isso que ele tem uma porrada de robô, por isso que ele tem esses equipamentos com a tecnologia circular dos Celestiais. Isso é importante, eu já falei no vídeo do primeiro episódio, aqui volta essa tecnologia, porque ela de fato está conectada diretamente com o Apocalipse também. E eles estão nesse enfrentamento. O Ramatut quer alguma coisa que o Ensabanur está mais próximo de conseguir, mas ele não quer deixar, e essa coisa, já adianto para vocês, é a nave. A nave é uma criação dos Celestiais
que tem equipamentos ali que podem gerar uma espécie de imortalidade. O Apocalipse, graças à tecnologia da nave, ele entra em hibernação a cada 100 anos e dessa forma ele já está vivo há mais de 6.000 anos. Era isso que o Ramatut queria, a tecnologia da nave, não queria deixar o Apocalipse conseguir e por isso que eles estavam em guerra. Dicas, o Magneto também não é o santinho todo, né? E ele fala que o Apocalipse, o Ensabanur na verdade, pode se tornar um deus entre insetos. E na animação clássica, o Apocalipse vive chamando a humanidade e os outros mutantes mais fracos que ele de insetos. Então, possivelmente, eles estão mostrando de onde veio essa noção que ele tem lá no futuro. Durante a batalha para invadir o templo do Ramatut, o Ensabanur tá enfrentando a galera e de uma hora para outra ele começa a matar um monte de gente. Aí sobe uma fumaça toda de areia, eles estão no deserto, né? E a silhueta do Ensabanur já é o formato do Apocalipse, mostrando que de fato é inevitável fazer com que ele se torne aquele grande monstro que ele está destinado a se tornar no futuro. Nur então pega um dos soldados ali, um dos generais do Ramatut, e na hora que ele vai matá-lo, para ser brutal de novo, o Magneto convence ele a fazer o contrário. Dessa vez o Magneto não usa os poderes para segurar o Ensabanur. Ele só fica parado ali, o Ensabanur pega aqui para matar o cara, olha pro Magneto e fala: vamos levá-lo com vida. O Baal, que é o lado ruim, né? Fica muito puto e fala: mano, você tem que mostrar força, não sei o que lá. E aí depois o Magneto fala pro Ensabanur, de novo citando insetos, né? Só um covarde se acha forte impondo a sua força a um inseto. Então, tipo, basicamente o que ele quer dizer é que assim, o Apocalipse ele é muito mais forte do que o Baal, ele é muito mais forte do que o General Logos, que é quem ele pegou, mas matar ou não matar não vai fazer diferença nenhuma pra ele, Apocalipse. Se ele fosse cruel a esse ponto, ele seria apenas um covarde. A grande força ela é mostrada quando você enfrenta oponentes também tão poderosos quanto você e acaba prevalecendo. Contra pessoas muito mais fracas que não tem como se defender, ela não vale de nada. Em paralelo a isso, eles enfrentaram as forças do Ramatut, que tem tecnologia futurista, e os X-Men vão pegando essa tecnologia futurista para tentar arrumar a máquina de viagem no tempo para sair desse Egito antigo e voltar para os anos 90. Só que isso tudo em segredo, o Ensabanur não faz ideia disso. Ele sabe de todos os mutantes que estão lá, ele sabe que todos são mutantes, tanto que ele fica feliz, ele fala: é muito bom ver mais como eu imaginei que eu nunca veria outro mutante na minha vida e tudo mais. Mas eles estão agindo em segredo sem falar dessa parte para o Ensabanur. No momento que eles vão interrogar o Logos, o Ensabanur tá lá meio puto e o Logos vira pra ele e fala: eu que te peguei criancinha no deserto te transformei num escravo. E aí ele vai, dessa vez ele perde total a paciência, ainda mais com o Baal falando no ouvido dele, ele vai arrancar a cabeça do Logos e o Magneto aí sim segura. E tenta convencer ele a não matar o Logos ali. O Xavier invade a mente do Logos, isso é contra a coisa que ele acredita, mas ele vê que ele não tem muita escolha para tentar tirar a informação. E é aí que a gente vê uma presença celestial nisso tudo. Uma voz que fala com o Xavier de uma grande criação, onde além das estrelas, babá, é do celestial Esson. Esson basicamente quer Ensabanur encontrando a nave para tê-lo como o seu agente do caos no planeta Terra. É isso que está sendo guiado para o caminho dele. O Xavier tenta ter mais respostas, não consegue, e ele é expulso da mente do Logos. Mas antes disso ele vê uma lua. Essa lua pode também ter relação com a cabeça do Esson, porque os celestiais, a gente sabe, eles são planetas basicamente gigantes, mas eu tive a impressão que essa lua parece também, remete um pouco ao visual do capacete do Magneto, mostrando que o Magneto também pode simbolizar uma ruína, ou pode ser uma peça que vai fazer com que Ensabanur atinja o caminho que ele vai atingir. Então é aquela parada do Magneto, de tanto tentar impedir que o Ensabanur acabe seguindo o caminho para se tornar Apocalipse, colocando ele diretamente nesse caminho sem saber. Teve a presença de tecnologia celestial aí, e esse é o motivo da briga do Ramatut e do Ensabanur. Eu acho que o Ensabanur nem sabe muito bem o que é que ele tá procurando, o Ramatut já sabe mais. É tecnologia contra a força brutal, a força brutal está vencendo, né? O Ensabanur tá conseguindo prevalecer, por mais que o Ramatut tenha muito poder, mas o Ramatut pega a sua tecnologia, a maior tecnologia que ele tem nesse momento, e atira onde está o Ensabanur, os X-Men e tudo mais. Nesse momento tá rolando lá um conflito, porque o Ensabanur descobriu que os mutantes estavam fazendo coisas por baixo dos panos sem contar pra ele. Ele se sentiu traído nesse momento, e aí ele mata o Logos
Ele rompe totalmente com o Magneto, com o Xavier e com todos os outros. E chega o Bishop no meio da confusão e joga estes mutantes, o grupo que estava 3.000 anos antes de Cristo no Egito Antigo, para o tempo presente de 1997, mas deixando o Ensabanur furioso, no caminho pronto para ele virar o Apocalipse e também sabendo da presença dessa arma celestial que vai dar todo o poder de imortalidade que ele precisa para se tornar o maior vilão do universo dos X-Men. Esse episódio se chama Rise of Apocalypse parte 1, então ele é um daqueles que tem partes. A próxima semana, muito provavelmente, a gente vai ter Rise of Apocalypse parte 2, eu digo muito provavelmente porque talvez, às vezes, entre o episódiozinho filler e depois a parte 2 venha na outra semana, tudo pode acontecer, mas a gente vai ter a conclusão desse, a ascensão do Apocalipse nessa segunda temporada de X-Men 97. Todas as semanas a gente vai fazer essa análise, então se inscreve no canal, ativa o sininho e se gostou do conteúdo, dá o hypar também, porque ajuda bastante a gente para que esse vídeo seja entregue a mais pessoas. É isso, pessoal, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.